Eficácia do método gravimétrico na determinação da concentração de ferro em solos com diferentes pH é o título do nosso projeto de BICN. Antes de mais nada, vamos entender um pouco mais sobre o ferro em solo e a gravimetria. Então, por que determinar a concentração de ferro em solo? Bom, primeiro é importante lembrar que o ferro é um micronutriente essencial para a vida das plantas. A deficiência de ferro em solo pode causar grandes prejuízos, especialmente em culturas como as de frutas, soja e arroz. O ferro também nos ajuda a entender o solo em si. A partir da sua concentração, podemos avaliar as condições físicas e químicas do solo, como entender o processo de formação do solo e verificar o nível de intemperismo ao qual o solo foi exposto. Mas, o pH interfere na quantidade de ferro disponível? Sim. A disponibilidade do ferro no solo varia com o pH. Solos mais ácidos, com pH entre 4 e 6, tendem a ter mais ferro disponível para as plantas. Por outro lado, solos alcalinos apresentam menos ferro em sua forma livre. Para determinar a concentração total de ferro no solo, um método que usamos é a gravimetria. Esse método envolve isolar o ferro do solo, transformá-lo num composto pouco solúvel, o hidróxido férrico, e pesa-lo a fim de determinar seu percentual. No nosso experimento, testamos se a gravimetria é eficaz para medir a quantidade total de ferro em solos com diferentes pHs. A ideia era ver se esse método funciona bem independente da espécie de ferro presente, que muda a partir do pH do solo. Para realizar o nosso experimento, primeiro coletamos a amostra de solo superficialmente em uma área urbana de Santo André. No laboratório, peneiramos o solo para remover pedras, grânulos e vegetação, e trituramos com almofariz e pistilo, para aumentar a superfície de contato do solo e facilitar as reações químicas. Para cada análise, pesamos 0,5 gramas da amostra diretamente no becker, em balança analítica. O estudo foi feito em 3 grupos, e todos foram analisados em triplicata. Os grupos foram: o grupo controle, que manteve o pH natural do solo, o grupo acidificado, e o grupo alcalinizado. No grupo acidificado, adicionamos 2 gotas de ácido clorídrico 2 molar e 10 gotas de água destilada em cada amostra. No grupo alcalinizado, seguimos o mesmo procedimento, mas com 2 gotas de hidróxido de sódio 2 molar. Já no grupo controle, adicionamos apenas 10 gotas de água destilada. Após uma semana medimos o pH das amostras. No grupo controle obtivemos um pH entre 6 e 7, no grupo acidificado, um pH igual a 2 e no grupo alcalinizado um pH igual a 10. Agora vamos ver como foi feito o método gravimétrico. Na primeira etapa adicionamos 10 ml de água destilada e 5 ml de ácido clorídrico diluído, na proporção 1:1, em cada becker. Misturamos a solução para uma boa homogeneização. Em seguida, adicionamos 2 ml de ácido nítrico 6 molar. A mistura foi para a chapa aquecedora até começar a ferver, adquirindo uma coloração amarelo clara. Depois disso, diluímos a solução em 50% com água destilada e levamos novamente à ebulição. Depois de aquecidas, as soluções foram retiradas da chapa e filtradas em um sistema simples, utilizando um Erlenmeyer, um funil de vidro e papel de filtro comum. O que ficou retido no papel de filtro foi devidamente descartado. O que queríamos estava no filtrado. Nele, adicionamos hidróxido de amônio concentrado até que um precipitado marrom se formasse, que é o hidróxido férrico. Em seguida, as soluções ficaram em repouso por 15 minutos após o descanso. Elas foram transferidas para um novo sistema de filtração, desta vez utilizando o papel de filtro quantitativo. Após a filtração, transferimos cuidadosamente o papel de filtro contendo precipitado para cadinhos de porcelana que já haviam sido pesados. Esses cadinhos foram submetidos à calcinação em um forno mufa, primeiro a 600 graus Celsius por 1 hora e em seguida, a 1000 graus Celsius por 30 minutos. Após o resfriamento à temperatura ambiente pesamos os cadinhos em uma balança analítica para obter a massa do material calcinado, o óxido de ferro Fe2O3. Levando em consideração a reação química do Fe2O3 que forma 2 ferros e 3 sobre 2 gás oxigênio. Usando essa estequiometria e a massa molar dos elementos, conseguimos calcular a massa de ferro presente em cada amostra com base na famosa regra de 3. Para transformar a quantidade de ferro em percentual, utilizamos a correção da massa pesada em cada becker. Na tabela podemos ver os resultados das quantidades de óxido de ferro Fe2O3 em gramas e de ferro em percentual nas amostras analisadas. Os resultados mostram que, embora o pH interfira na disponibilidade do ferro, ele não afeta a quantidade de ferro recuperada pelo método. Portanto, o método gravimétrico é eficaz e preciso, não importando o pH do solo. Isso confirma que o método é uma ferramenta valiosa para determinar a concentração total de ferro em solos com diferentes níveis de acidez. Mas calma aí, nosso experimento não foi perfeito. Durante a realização observamos diversos erros experimentais que comprometeram a nossa precisão nos resultados, como o aquecimento desigual dos beckers na chapa aquecedora e a queima na mufa, que dependiam da posição que a amostra estava, mas em um experimento sempre ocorrerá erros e aprendemos com eles. Aqui estão os integrantes do grupo. Obrigado a todos que colaboraram com o nosso experimento, especialmente as técnicas de laboratório Aline, Érica e Renata. E você que assistiu nosso vídeo.